No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, está no ar o Jornal da CUT. Nesta edição você confere os seguintes assuntos: Bolsonaro veta Lei Paulo Gustavo. Toyota vai fechar fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa esta edição falando sobre o veto do presidente Bolsonaro na noite da segunda-feira à Lei Paulo Gustavo. O governo alegou que o texto não apresenta uma contrapartida para o repasse e que a lei enfraqueceria as regras de controle, eficiência, gestão e transparência, o que poderia furar o teto dos gastos, a emenda constitucional 95. Os recursos para a lei viriam do atual superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. O projeto contemplaria uma das categorias mais impactadas com a pandemia, a categoria da cultura. Trabalhadores da cultura ficaram em situação de muita vulnerabilidade após o fechamento do comércio, o fechamento das atividades econômicas no país e milhões deles sem nenhum tipo de proteção social. Seriam repassados pela Lei Paulo Gustavo 3 bilhões e 800 milhões de reais para ações emergenciais no setor em todo o país. O governo alegou ainda para o veto que outras áreas também estão em níveis criticamente baixos e abrigam dotações orçamentárias necessárias à manutenção da administração pública e à execução de importantes políticas públicas, tais como aquelas relacionadas a áreas de saúde, educação e investimentos públicos, com enrijecimento do orçamento público, o que, segundo o governo, implicaria em dano do ponto de vista fiscal, novamente citando a emenda constitucional 95, o teto dos gastos. Nas redes sociais, o veto do presidente foi muito criticado, não só por trabalhadores do setor, trabalhadores da cultura, enfim, por movimentos sociais, movimentos que defendem que a cultura é muito importante para a democracia do Brasil e que esses trabalhadores são trabalhadores como todos os outros e também merecem proteção social. Além desse pessoal todo, alguns parlamentares também criticaram o governo Bolsonaro nas redes sociais. O senador Fabiano Contarato, por exemplo, publicou no seu Twitter a seguinte frase: "Na calada da noite, Bolsonaro vetou a Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura, mas a luta não acabou, agora vamos derrubar esse veto absurdo." E completa dizendo que a cultura brasileira precisa ser o nosso apoio. Guilherme Boulos, do PSOL e também um dos líderes do MTST, publicou a seguinte frase: "Bolsonaro veta a Lei Paulo Gustavo e tira 3 bilhões e 800 milhões de ações emergenciais no setor cultural. Retrato deste governo: sobra dinheiro para o Centrão e falta para a cultura." A Natália Bonavides, também deputada federal, ela disse que foi um absurdo. "Lei Paulo Gustavo vetada por Bolsonaro, inimigo da cultura", disse ela no Twitter também. E ainda que o governo busca impedir a destinação de recursos para ações emergenciais na área da cultura, enquanto garante recursos sem limites para o orçamento secreto. A Natália Bonavides também promete a mobilização da oposição, enfim, dos movimentos para derrubar o veto. Mundo do Trabalho. E o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o SMABC, foi surpreendido no início da tarde da terça-feira pelo anúncio de que a montadora Toyota decidiu encerrar as atividades da fábrica em São Bernardo do Campo. A unidade, que é a primeira da planta da empresa fora do Japão, foi fundada lá em 1962 e atualmente emprega 580 trabalhadores. Isso sem contar, obviamente, no impacto que vai gerar o fechamento da fábrica na cadeia produtiva, porque não são só os funcionários da montadora, mas sim de outras empresas que acabam fornecendo materiais para a produção dos veículos, enfim, tudo isso vai ser impactado. A empresa alega otimização de custos e que planeja transferir toda a produção da sede do ABC Paulista para as 3 fábricas que ela tem no interior de São Paulo, que são nas cidades de Porto Feliz, Sorocaba e Indaiatuba. Moisés Seleges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, disse que o sindicato foi surpreendido pela direção da Toyota com o anúncio da decisão do fechamento e diz que prejudica só os trabalhadores, não prejudica só os trabalhadores da empresa, mas toda uma rede de fornecedores. Milhares de empregos, ele diz, podem ser perdidos. Por isso, o sindicato vai iniciar um processo de luta e resistência.
Ainda segundo o sindicato, a decisão causa indignação também porque a empresa, juntamente com os governos do estado e com o governo federal, vinham se recusando a atender ao chamado dos trabalhadores para debater algumas alternativas que pudessem manter a planta de São Bernardo do Campo da Toyota em condições de evitar seu fechamento. Moisés Selerges, o presidente do sindicato, afirma que há muito tempo o sindicato vinha cobrando investimentos na planta de São Bernardo. E ainda, vivemos em uma conjuntura que a política industrial é desprezada tanto pelo governo do estado como pelo governo federal. Já o diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos, Wellington Messias Damasceno, afirma que a Toyota desonra um compromisso e que a empresa não mostra, ou melhor, que a empresa mostra não estar preocupada com os empregos e com as famílias que serão afetadas pela decisão. Por isso, a direção do sindicato classificou a atitude da Toyota como irresponsável. De acordo com reportagem publicada no Universo Online, até mesmo o prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, o Orlando Morando, lamentou a decisão da montadora, dizendo que em nota, os representantes da empresa sempre foram bem acolhidos e recebidos pela administração municipal, o que não justifica sua desmobilização da cidade. O prefeito ainda ressaltou que vai procurar o presidente da Toyota no Brasil, Rafael Chang, para tentar mudar essa decisão da companhia. Como a gente disse, a fábrica de São Bernardo do Campo da Toyota é a mais antiga das 4 montadoras, as 4 unidades que a montadora tem no Brasil. Mas, atualmente, ela só produz peças para exportação para a Argentina e para os Estados Unidos, além de componentes para os carros feitos no Brasil nas outras unidades. Então, a fábrica de São Bernardo do Campo produzia apenas essas peças. Lá em 1962, essa fábrica ela nasceu com a produção da famosa Toyota Bandeirante, a piruinha Toyota Bandeirante, quase um clássico, nos veículos nacionais. Também uma versão nacional, que era uma versão nacional, na verdade, do Land Cruiser, e que teve quase 105 mil unidades produzidas até novembro de 2001. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!